Muito boa noite. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica. Hoje vimos falar de um tema que eu gosto sempre muito de falar, que é o tema de nos conseguirmos libertar de tudo o que seja tabu. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica. Hoje vimos... E, portanto, hoje vamos falar sobre um tema que visa o Kama Sutra. Então, o Kama Sutra é um livro antigo e que nos fala sobre o que é o erotismo, o que é a sensualidade e com o objetivo de nos tornarmos melhores amantes do ponto de vista sexual. Portanto, quando este livro surge na Índia, sob a perspectiva oriental, então a lógica e a ideia é que nós todos nos possamos tornar melhores consciências, energeticamente falando, do ponto de vista sexual. Então, eu começava hoje por vos falar de que me parece que precisamos de estar mais atentos àquilo que se passa nas nossas vidas sexuais. O sexo ainda é um tabu. A quantidade de comentários que eu tive que ouvir sobre o que é que me deu agora na minha cabeça para eu ouvir falar sobre este tema, acho muito interessante que me venham dizer este tipo de coisas. E também, já para não falar nos meus próprios filhos, mas isso é outro assunto, que também acham que a mãe pirou de vez. Mas bom, então a lógica é que quanto mais nós falamos sobre este tema, mais descomplexados, mais descomplicados ficamos e, portanto, melhores nos vamos tornar. Porque é essencial uma boa comunicação entre o casal, de forma a que possam melhorar, as vossas vidas sexuais. Então, por isso é que se vem falar deste tema. Também vos queria dizer que o Kama Sutra, sendo, portanto, como eu disse, um texto antigo, fala numa coisa que se chama a arte de fazer o amor. Portanto, há uma diferenciação entre o que seria o sexo propriamente dito e aquilo que seria o amor. Portanto, o Kama Sutra per se é um antigo texto indiano sobre o comportamento sexual humano, escrito por um senhor chamado Vatsyayana. Isto foi o Ana é que me impulsionou a falar sobre isto. Bom, então o Kama é considerado como a literatura do desejo e o Sutra é o discurso de uma série de euforismos. Então, esta palavra sutra é um termo padrão para um texto técnico e o texto foi descrito originalmente como os aforismos sobre o amor. Muito bem, então, depois desta parte inicial, que vocês sabem sempre que eu sou muito pedagógica, então nós vamos aqui diferenciar o amor do sexo. Quando nós falamos em sexo puro e duro, do instinto animal, do tesão, do desconhecido, por isso é que é muitíssimo importante que os parceiros de longa data possam fazer um roleplay sobre serem desconhecidos outra vez,
já falei sobre isso, a técnica de poderem sair sem se conhecerem, melhor, poderem sair fingindo que não se conhecem, e isso vai criar uma atmosfera novamente daquele instinto que nos faz com que, à primeira vista, quando conhecemos alguém, tudo é novo, portanto tudo é excitação, tudo é erotismo, tudo é sensualidade, porque é tudo muito rápido também, é um fogo. Esta é a primeira fase do desejo, sempre falamos também já sobre isto, em todos os relacionamentos. Esta é a fase hormonal, ou melhor, esta é a fase em que, do ponto de vista hormonal, nós temos mais hormonas, temos mais endorfinas, temos mais dopamina, e estas hormonas fazem-nos então sentir como se não houvesse amanhã e tivéssemos que fazer tudo hoje. Esta fase dura mais ou menos meio ano, 6 meses, e portanto a partir desta fase, desta primeira excitação que existe num casal que se esteja a conhecer, vamos passar a uma fase já de mais companheirismo. É aqui também que os casais se separam ou que entram numa fase mais madura da relação. E aqui já se começa a fabricar no nosso corpo já mais oxitocina, que é a hormona que faz com que não tenhamos vontade de ter outros parceiros. Portanto, é a hormona da fidelidade. Bom, não vou fazer piadas sobre isto, porque isto dava para fazer uma piada, mas é melhor não. Então, quando nós falamos no sexo como instinto animal, como o puro, sexo puro e duro, eu gosto de dizer assim, porque é só para perceberem a diferenciação. Este é o sexo que deve ser o sexo diário, é o sexo descomplicado, é o sexo que pode ser fantástico e maravilhoso, e é, portanto, o sexo do qual hoje vamos falar de algumas posições para que possam variar o exercício físico que fazem em casa. E depois, o que chamamos o fazer amor, que é o mais erótico, o mais sensual, que é o momento em que temos mais tempo, supostamente já com alguém que amamos, portanto já numa fase diferente da relação, e é o mais parecido da linguagem ocidental, este to make love, com a linguagem oriental da união cósmica entre as almas e as consciências e esta fusão de energias que pressupõe o ato sexual em si. Portanto, quero-vos dizer que 1/3 das mulheres nunca teve um orgasmo na vida, e embora não estejam satisfeitas e não vivam satisfeitas, preferem fazer aquilo que nós todos sabemos, que é fingir. Fingir. Basta ver um filme ou uma série onde se demonstra como é que se deve fazer e, portanto, o que nós fazemos é fingir. Então, minhas amigas, hoje há uma série de conselhos para vocês, exatamente para ver se nós conseguimos arrebitar, pelo menos as portuguesas que me ouvem, se conseguimos arrebitar e se conseguimos fazer com que este número baixe. Algumas dicas antes de falarmos das posições propriamente ditas. Primeiro, devemos viver o momento, estar presente naquele momento em que estamos numa relação sexual. Podemos fazer um exercício mental de nos conseguirmos concentrar naquele momento. Nós vivemos numa sociedade em que temos tanta coisa à nossa volta, temos as tecnologias, eu tenho 3 câmaras aqui apontadas para mim, portanto isto é um stress, isto põe-me as hormonas aos rubros. E o que é que eu estava a dizer? E portanto nós estamos pouco presentes, por exemplo.
eu tenho de estar aqui concentrada no que eu estou a dizer, porque se eu estou a pensar o que é que eu vou fazer a seguir à palestra, porque ora a gente vem falar sobre isto e depois anima-se, não é? Aquece os motores, corria mal, porque eu perdia o fio à meada. Então, porque eu já estou a perder um bocadinho o fio à meada, vou voltar, que é o estarmos presentes. Ora, técnica para fazer isto. Ponham um caramelo na boca ou o que quiserem. Não é o que quiserem. Neste caso tem que ser uma comida mesmo. Ai, a mim sai-me sempre bem estas piadas. Portanto, ponham um caramelo, um rebuçado ou uma noz na boca e vão saborear. Ou seja, vão se concentrar naquilo que está a acontecer naquele momento em que estão a derreter aquele caramelo ou rebuçado ou o que quiserem, e essa sensação, vão estar presentes nessa sensação, e isto pode durar 1 a 2 minutos, não é preciso ser mais. Isto faz com que nós nos habituemos a estarmos mais presentes, mais no momento presentes, porque depois, na hora do sexo, nós temos que estar concentrados naquilo que estamos a fazer, não podemos estar a pensar, temos que meter a máquina a lavar, ok? Bom, então, outra coisa muito importante e é uma dica básica é o olhar, olhos nos olhos. Devíamos olhar olhos nos olhos cerca de 4 minutos antes da relação sexual propriamente dita. Portanto, tecnicamente falando, antes da coisa começar, devemos estar concentrados nos nossos companheiros durante 4 minutos. Podemos estar a falar, ou se quiserem estejam em silêncio, ou estejam a grunhir, ou a gemer, ou fazer o que quiserem, mas têm de estar a olhar diretamente, olhos nos olhos, assim, olhos nos olhos. Então isto faz com que se antecipe aquele momento que vai acontecer, mas também faz com que os nossos campos energéticos possam estar a intercomunicar ou, se quiserem falar noutra linguagem, como fala a programação neurolinguística, por exemplo, estamos a fazer rapport com a pessoa com a qual vamos iniciar uma relação sexual. Depois, usarmos meias, principalmente as meninas. Se nós usarmos meias durante o sexo, aumentamos em 30% a probabilidade de termos um orgasmo. Portanto, madames, façam favor, comprem umas meias bonitas, o importante é estar quente, porque dá a sensação de relaxamento, o estarem com os pés quentes, ok? Depois, outra coisa importantíssima, que é a respiração. Portanto, durante o coito propriamente dito, que é uma palavra que eu detesto, mas pronto, agora saiu, durante a relação sexual propriamente dita, devemos estar concentrados na respiração do nosso parceiro, termos uma coisa que se chama uma respiração sincrónica. O que é isto de respiração sincrónica? É quando o meu companheiro inspira, eu inspiro, ele expira, eu expiro. É relativamente fácil de fazer. De preferência que esta respiração possa ser ao ouvido um do outro, pelo menos na parte inicial, porque isto faz com que o som da respiração no nosso ouvido e também o calor da boca que está a respirar no nosso ouvido nos cause uma excitação, porque sabemos que vem aí bomba. Depois queria-vos contar o seguinte, para que as coisas funcionem bem, nós não podemos deixar o sexo para a noite. Quer dizer, agora hoje à noite é provável que estejam bem dispostos depois da minha conversa e queiram ir pôr em prática alguma coisa do que eu vou explicar. Mas principalmente se existe algum problema ou se já estamos zangados com os nossos parceiros ou se as coisas não estão a correr muito bem, devemos tentar fazer sexo de manhã, porque de manhã os meninos grandes, portanto os homens, à partida vão acordar. Como é que eu vou explicar isto?
com as armas de ponta, no ponto, e, portanto, o nível de testosterona está no seu máximo. Ora, as hormonas sexuais femininas também têm o seu pico mais elevado de manhã, depois de uma noite que se pressupõe que seja de descanso. Portanto, eu aconselho-vos, principalmente se existe algum problema entre o casal, a fazerem sexo de manhã. Além disso, como sabem, à noite estamos mais cansados e, portanto, não é uma boa hora nós fazermos sexo à noite. Obviamente que estamos a falar num contexto em que estamos a tentar com que as coisas funcionem, porque não podemos, e como eu já disse noutras palestras, qualquer hora é boa desde que estejam os dois em sintonia, ou pelo menos um que esteja com vontade e ponha o outro em sintonia, isso parece-me fantástico, ok? Depois, outra coisa importante que eu gostava de vos contar. Sexo uma vez por semana vai aumentar as nossas defesas, portanto o nosso sistema imunitário em cerca de 30%. O sexo é um indutor do sono natural, portanto o sexo liberta endorfinas e portanto nós vamos dormir melhor quando temos relações sexuais mais frequentes. Mas se fizerem no mínimo sexo 3 vezes por semana, e não é seguido, não conta ser uma vez 3 vezes seguidas, é 3 ocasiões diferentes, vamos parecer 7 anos mais novos, segundo um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Então, principalmente para as madames que querem estar sempre com boa cara, as mulheres sempre querem parecer mais novas, então, minhas meninas, sexo 3 vezes por semana, no mínimo, ok? Bom, então vamos começar agora propriamente dita a nossa palestra sobre o simplificar o Kama Sutra. As posições do Kama Sutra, a explicação destas posições tem como objetivo melhorar o conhecimento teórico sobre as formas de conseguirmos melhorar a nossa vida sexual. Vamos falar de 5 posições, 5 só, posições mais fáceis do Kama Sutra para iniciantes, porque o Kama Sutra de facto é um livro difícil. Muitas posições são, como é que eu vou dizer, exigem um nível de acrobacia que pressupõe como é que se diz? Em termos físicos, temos que estar muito bem fisicamente para fazer algumas acrobacias que estão lá descritas no Kama Sutra. Portanto, eu hoje vou falar de 5 posições fáceis para iniciantes e depois, se me continuar a apetecer falar sobre este assunto, contra tudo e contra todos, então já podemos falar de outras posições um pouquinho mais complicadas. Muito bem. Antes disso, estava-me a esquecer, vamos só falar sobre as fantasias femininas e as fantasias masculinas, ou sobre a maioria estatisticamente falando, porque senão daqui a nada já me estão a dizer que não têm essa fantasia, que querem a outra fantasia, portanto, estamos a falar de estatística. Então, em termos de estatística, as fantasias femininas, a primeira, vejam bem, é fazer sexo com um desconhecido, é o casual date. Por isso é que eu digo que é muito importante os casais de longa data, bem, ou se forem de curta data também podem fazer, não há problema nenhum, é exatamente um encontro desconhecido, fazendo com que troquem os nomes, não se chamem pelo nome, vão em carros separados e levem até ao fim essa fantasia de estarem com nomes diferentes, falam de temas diferentes, são pessoas diferentes com profissões diferentes. Portanto, a fantasia feminina número 1 é o fazer sexo com um desconhecido. Depois, admirem-se, é participar num trio.
sendo um dos homens o próprio companheiro. Vá, não está assim tão mal a coisa, mas, bom, é participar num trio. A seguir é sexo selvagem. Sexo selvagem é o sexo, como é que eu vou explicar este sexo? É o sexo mais animal, com mais animal, sexo puro e duro, como eu digo. Implica ou não ser atada, não estamos a falar aqui de sadomasoquismo, é um sexo mais animal. E depois sexo num lugar exótico, como por exemplo um parque público, um jardim, o provador de roupa de uma loja, então qualquer coisa que não seja o quarto propriamente dito, e eu também já disse isto e volto a dizer que é importante que se transforme o quarto, que estamos habituados a pensar no quarto já como um lugar de descanso, portanto, porque vamos dormir naquele quarto, sim, pode ser no monte, quem vive perto do monte, quem não vive perto do monte que vá para o monte, acho maravilhoso, mas transformar o quarto num sítio próprio para o sexo, por isso é que eu digo, comprem um candeeiro que possa ter uma luz amarela ou vermelha ou laranja e isso vai fazer com que aquela diferença da luz nos faça colocar o cérebro em modo salada de frutas, ok? Fantasia masculina. A fantasia masculina número 1, estatisticamente falando, é o sexo a 3. Um homem sozinho com 2 mulheres, não necessariamente a companheira, portanto aqui já vemos uma diferença. Depois, em segundo lugar, o sexo num lugar exótico, que este era o 4º lugar para as mulheres, um elevador, o jardim também, o capô do carro, portanto um lugar exótico que não seja a casa. O sexo oral, mas é o sexo sem ter que fazer sexo oral à companheira a seguir, portanto é o chamado 34,5, porque não é um 69, portanto é metade de um 69, é só um 34,5 e... Vou colocar esta posição sexual num livro. E depois o sexo de voyeur, aqui pode ser o sexo de voyeur da própria companheira, por exemplo, a mulher a masturbar-se e o homem a ver, e depois, em último, o sexo com uma desconhecida. Portanto, não vem tanto em primeiro lugar o sexo com uma desconhecida como as meninas. Bom, então, estas 5 posições que eu vos vim a falar hoje do Kama Sutra. Quais são as posições que vamos falar? A posição chamada a primeira, que é o jeito certo. É a posição fantástica, porque o nome é fantástico. Então, qual é esta posição, o jeito certo? É uma boa maneira de começarmos a explorar o Kama Sutra de uma forma muito fácil. É uma posição muito simples de fazer, muito prazerosa. Só temos que pedir aos nossos companheiros para que se sentem sobre os próprios pés deles, como se estivessem a ajoelhar-se, ok? Ajoelhou, já sabem o que é o resto. Bom, então o homem está, portanto, sentado sobre os seus próprios pés e a mulher passa as pernas por baixo das pernas do homem e vai encaixar a fruta. E é a mulher que impulsiona o corpo para criar o ritmo da penetração. Neste caso desta posição, que é muito fácil, o companheiro está livre para acariciar o corpo da mulher, porque tem as mãos livres, e portanto esta é uma boa forma fácil de começarmos a explorar o Kama Sutra, ok? Portanto, posição, o jeito certo. Posição, pernas entrelaçadas. Esta é uma posição que já exige um pouquinho mais de habilidade e de contorcionismo do casal, embora seja muito simples e rápida e fácil e também muito prazerosa. Portanto, o homem vai cruzar as pernas, portanto vai pôr as perninhas à chinês e vai se sentar sobre as suas próprias pernas, e a mulher
senta-se sobre o homem que já está sentado, ok? Portanto, não tenho que explicar a coisa da fruta. Quem dá o ritmo à penetração também é a mulher nesta posição. Portanto, estas duas posições são muito fáceis da mulher atingir o orgasmo, com ou sem a estimulação manual do clitóris, principalmente a posição esta última que eu disse, das pernas entrelaçadas, é fácil a estimulação manual do clitóris, se necessário, mas há há um roçar do clitóris mais fácil nesta posição, ok? Portanto, estas duas posições são relativamente prazerosas, principalmente para a mulher. Eu hoje estou uma feminista porque temos que ficar histéricos com o número de mulheres que não atingem o orgasmo. Meus meninos, toca a fazer o trabalho bem feito. Agora vamos para a terceira posição. É a posição de lótus. Esta posição é aquela que permite a proximidade entre o olhar dos parceiros. Portanto, o homem está novamente de pernas cruzadas e a mulher vai se sentar no homem, de frente para ele, e vai abraçá-lo com as suas pernas. E o homem pode, se necessário, colocar as mãos por trás e, novamente, a mulher vai controlar o ritmo da penetração. Mas esta posição é muito boa para, portanto, para estarem a olhar um para o outro, o contacto entre os olhares dos parceiros, e também vai permitir a sincronização da respiração. É muito importante a sincronização da respiração e a sincronização do olhar nesta posição. Portanto, esta posição não é propriamente uma posição que permita o sexo mais animal, como falamos, mas é uma posição que permite uma intimidade boa entre os parceiros, ok? Capiche? Capiche. Então todos estão caladinhos, está aqui um silêncio que eu nem sei, não sei se estão a perceber, se não estão a perceber, mas pronto, eu vou continuar. Quarta posição, e a quarta posição é a posição de 4. Só que esta posição de 4 é a posição de 4 com almofadas. O que é isto? Portanto, esta é uma técnica que deixa a mulher mais confortável, ou seja, literalmente a mulher põe-se como se estivesse a fazer uma prancha, só que com os joelhos no chão, portanto é a posição de 4. Mas em vez de se inclinar para a frente, já vamos ver que existe outra posição em que a mulher literalmente se deita para a frente, ou seja, vai estar com as mamas na cama, no chão, onde vocês quiserem, vai criar uma parede de almofadas. Portanto, é a posição de 4, mas a mulher tem as mamas pousadas nas almofadas. Um pilhão de almofadas, perceberam? É para dar altura. Esta é uma posição em que a penetração vai ser muito mais profunda, tendo em conta o ângulo de inclinação, e esta, sem dúvida, que é das melhores posições para estimular o ponto G. Já vos falei neste ponto nas outras palestras. Este é um ponto que, portanto, que é espetacular para quem o encontrar. Hoje está-me a sair isto tudo muito bem a rimar. É espetacular para quem me encontrar, pressupõe que a mulher esteja muito excitada, é um ponto que do ponto de vista neurosensorial corresponde à glande em termos embriológicos e, portanto, significa que este ponto cresce ligeiramente com o afluxo de sangue à zona e não se vai encontrar no início da relação sexual. Portanto, vai-se encontrar este ponto quando a mulher já está excitada. Já disse também como é que os homens têm de procurar este ponto, pode ser com a estimulação manual, para saberem o toque do ponto, e um dedo ou 2 dedos na vagina, mais ou menos meia travessa de dedo, e vão pressionar a parede da vagina como se estivessem a fazer
aquele sinal que se fazia antigamente, que era chamar um táxi, ok? Chamam um táxi, agora é o Uber, mas pronto. Mas explorem a zona para conseguirem encontrar o ponto. Esta posição permite a estimulação do ponto G, é muito mais fácil, como o ponto G anatomicamente está à frente, é muito mais fácil a estimulação do ponto G quando a penetração é feita por trás. Portanto, devemos insistir nos preliminares para esta posição de forma a que seja fácil atingir um orgasmo clitoriano e do ponto G. Ok? Capiche? Agora, vamos para a quinta posição. A quinta posição é a mais difícil e já é um bocadinho mais acrobática. É a posição na qual a mulher está deitada e vai levantar uma perna e deixa a outra perna deitada no chão ou na cama ou em cima da mesa, onde vocês quiserem, que é para não começarem já com os comentários a dizer onde é que estão as pernas. Portanto, uma perna levanta, a outra perna fica alinhada com o corpo. E, portanto, é o homem que se coloca no meio das pernas e faz o encaixe, e nesta posição quem controla vai ser o homem, e é uma posição também muito fácil para a mulher porque vai estimular uma série de pontos com esta posição, além do contacto visual que se faz, que é muito interessante. Ok? Alguma dúvida sobre estas 5 posições do Kama Sutra? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, vamos avançar. As próximas posições, hoje é uma mini palestra, portanto eu não me vou excitar muito hoje, mas pronto, tenho aqui uma série de outras posições que, não sendo tecnicamente do Kama Sutra, são muito interessantes. E eu hoje estou muito feminista e, portanto, vou-vos falar sobre a borboleta voadora. A borboleta voadora é uma posição na qual o homem está deitado e a mulher vai colocar, como é que eu vou dizer isto? A sua toranja na boca do homem. E, portanto, a mulher tem o controle de como se quer friccionar, digamos assim, e esta posição é, portanto, uma posição de sexo oral. Outra posição de sexo oral, chamada o prazer recatado. Para algumas mulheres que não estejam habituadas à estimulação do clitóris, e por isso as mulheres devem se masturbar para se habituarem à estimulação do clitóris antes de o fazerem com o companheiro, esta estimulação, portanto, não é muito prazerosa quando não se está habituado. Então, esta posição, que se chama prazer recatado, faz com que a mulher receba sexo oral, mas com as pernas fechadas. E, portanto, não há tanta estimulação rapidamente do clitóris, portanto, o orgasmo vem mais lentamente, mas faz com que também a força aplicada não seja tanta. E por isso aconselho esta posição a quem não está habituado a receber sexo oral ou à estimulação do clitóris. Depois, a posição herdeiro do trono. Esta é uma posição quando as mulheres dizem que estão cansadas. Prestem bem atenção. Se as madames disserem que estão cansadas, os senhores façam o favor de dizer: querida, a única coisa que tens que fazer é sentar numa cadeirinha, abrir a perninha e, portanto, o monsieur vai comer a toranja diretamente da cadeira. Portanto, esta é uma posição para quando existe a desculpa do cansaço e quando queremos começar pelo sexo oral. Depois, a posição... Ai, vou dizer esta posição. Esta posição é a posição doce ou travessura. Qual é esta posição? Esta posição é a posição quando a mulher gosta de sexo oral, a mulher deita-se
onde quiserem, já sabem, mas coloca uma almofada por baixo da zona pélvica, dobra os joelhos e coloca os pés, portanto a mulher coloca os pés em cima dos ombros do homem, que nessa altura já está com o rosto perto da zona dinamite. E esta posição é muito interessante porque a elevação da zona pélvica da mulher faz com que seja mais fácil atingir o orgasmo, mais rápido, e também o orgasmo pode não ser só clitoriano com esta posição, pode ser um orgasmo de toda a contração de toda a zona pélvica. Portanto, aconselho-vos a experimentarem esta posição. Depois, esta posição... Bom, os meninos hoje também merecem, portanto vamos falar da posição do elevador. Esta é uma posição que não é para fazer no elevador, mas é uma posição na qual o homem está de pé e, portanto, a mulher vai descer a sua boca para a zona do pepino. E por isso é que se chama o elevador, porque vai descer, ok? Esta, portanto, é uma posição para quando queremos fazer sexo oral, assim, de uma forma mais rápida e que implica que estejam de pé, ok? Depois a posição da libelinha voadora. Esta é uma posição na qual, eu já me enganei aqui com este nome. Pois, esta posição é a posição... Sim, muito bem, não me enganei nada. Esta posição, a mulher está deitada e, portanto, o homem vai introduzir o sexo oral para o homem, portanto, é um 34,5, mas a mulher está deitada e o homem vai estar agachado sobre a boca da mulher, ok? E, portanto, é a libelinha voadora, porque é o homem que controla o ritmo da penetração, pode colocar a mão na parede ou numa cadeira ou onde quiser, ok? Cuidado com esta posição, é uma posição que exige que a mulher tenha já destreza a fazer sexo oral, senão não vai correr bem, ok? Depois, o 34,5 mais 34,5, já falamos sobre isso, o célebre 69, é um sexo oral simultâneo. Devemos favorecer que a mulher esteja por cima, porque vai controlar a intensidade da estimulação no seu próprio clitóris ao fazer o levantamento e o agachamento da pelvis. Depois, qual é a posição? Muito bem. Estas são as posições de sexo oral e vamos passar para posições nas quais estamos deitados. A primeira posição é a posição do gato. Esta posição é uma posição na qual 73% das mulheres consegue atingir o orgasmo. É a posição de missionário clássica, mas adaptada. Porquê? Porque a mulher está deitada, com as pernas não muito abertas, uma perna alinhada, uma perna fletida pelo joelho e o homem encaixa, mas o homem tem que ter as suas pernas, portanto, deitadas na cama ou alinhadas com o chão. Porque isto vai fazer com que o homem esteja muito mais a friccionar o clitóris, com todo o peso do seu corpo, a friccionar toda a zona genital. Ok? Compreenderam? O gato, meus meninos, o gato é uma posição muito importante. Depois, esta é uma posição muito interessante, a posição que é outra variação da posição do missionário e é uma boa opção para quando já estão fartos de fazer sempre a mesma coisa, mas nesta posição a mulher vai colocar uma almofada debaixo da zona pélvica e o homem encaixa por cima com os joelhos fletidos e a mulher flete os seus joelhos por cima das costas do homem,
portanto é chamada almofada condutora porque tem esta almofada, e esta flexão da zona pélvica é importantíssima para o ângulo da penetração e é importantíssima para atingir o orgasmo do ponto G. Já falamos que para atingirmos este orgasmo, que é um orgasmo vaginal, portanto há o orgasmo clitoriano, o orgasmo vaginal, os dois, e depois um orgasmo do corpinho todo, que é o que a gente quer, certo? Mas para fazer isso temos que treinar muito, e esta é uma posição jeitosa para isso, porque permite então que se consiga chegar a este ponto. Portanto, já sabem a posição da almofada condutora. Depois, a posição da concha de frente, esta é uma posição mais íntima, portanto vai encorajar a intimidade e a sensualidade, porque os parceiros estão deitados, virados um para o outro, portanto podem se abraçar e beijar. Além disso, é uma posição boa para se algum de vocês tiver uma lesão no joelho, coitadinho tem uma lesão no joelho, esta é uma boa alternativa porque retira todo o peso do corpo. E portanto esta é a posição concha de frente. Depois, a posição do embrulho, é uma posição também que é uma variante da concha de frente, os parceiros também estão de frente um para o outro, só que a mulher usa as pernas, na concha as pernas estão completamente alinhadas uma com a outra, e aqui a mulher usa as pernas para fazer uma penetração mais funda, mas com um grau de intimidade alto, porque estão a olhar um para o outro, ok? A posição do embrulho. Portanto, agora já sabem, quando alguém disser que és um embrulho, posição boa para uma penetração mais profunda. Bom, posição de montanhista é uma posição importante para criar também um contacto visual. A mulher está deitada com os joelhos fletidos para cima, mas o homem tem que ter força muscular porque está como se estivesse a fazer uma prancha, uma flexão, e portanto tem que ter uns abdominais ali bem na hora. Portanto, meninos, não façam isto em casa a não ser que estejam preparados para o fazer. Posição de montanhista, já sabem que exige um bocadinho de treino físico. Depois, a posição da concha, já não é posição concha de frente, é posição concha, posição de conchinha, dependendo do tamanho do instrumento, uns chamam concha, outros chamam conchinha. Esta posição é muito boa para quando a mulher está grávida, porque a mulher está deitada e o homem penetra por trás, portanto o homem está paralelo às costas, e esta posição também é boa para uma relação sexual mais longa. Esta posição também é boa para adormecer logo a seguir ao sexo. Eu já falei muito sobre isto. As mulheres ficam muito zangadas quando os homens adormecem a seguir ao sexo. Mas o que acontece é que quando temos uma relação sexual com final feliz, a libertação de hormonas é indutora do sono. Enquanto que a mulher tem uma maior necessidade de um contacto íntimo, e eu aconselho os homens a fazerem pelo menos um abraço a seguir ao orgasmo propriamente dito, porque isso de facto favorece a intimidade entre os parceiros e, pelo que está descrito, aumenta em 30% as probabilidades de terem sexo no dia seguinte. Portanto, todo mundo se toca a abraçar, porque o abraço liberta oxitocina, portanto vai nos saber bem. Então, o que é que eu estava a dizer? Esta posição da concha ou da conchinha é boa para adormecer logo a seguir ao sexo. E agora sabem a anedota da lagartinha, quer dizer, vocês podem fazer a posição da concha, depois metem-se em conchinha para adormecer, está tudo muito bem, mas a posição a técnica da lagartinha é quando... Esqueci-me da anedota. Bom, se eu me lembrar depois conto. A posição, qual é a posição? Esta já falei, a posição da fusão. A posição da fusão é uma posição na qual o homem está
sentado, mas com os braços para trás, portanto está ligeiramente fletido para trás, e a mulher é que faz o encaixe e coloca as suas pernas nos ombros do companheiro. Portanto, esta é uma posição muito boa para dar orgasmos rápidos e orgasmos muito mais intensos. Porquê? Porque causa uma tensão muscular que faz com que a gente queira despachar o assunto. Portanto, esta é uma posição para quando têm pouco tempo e para quando já estão fortes. A posição, vamos lá ver qual é a posição. A posição, isto é muito difícil. Muito bem. Agora, a posição surfista de sofá. Ora, eu no outro dia fui fazer uma aula de surf e ao fim de 50 minutos levei com a prancha nas trombas, mas pronto. Esta posição não implica que levemos com a prancha nas trombas, porque é a posição de surfista de sofá. Ora, o que é que isto quer dizer? A mulher deita-se sobre o sofá, mas como é que se chama? No braço do sofá. E, portanto, o homem vai fazer uma penetração por trás e esta lógica é para aproveitarem o sofá. Aproveitam o sofá antes de irem para o quarto ou antes de irem para a cozinha ou dependendo da casa, se tiverem muita casa para correr os metros quadrados da sala da casa. E esta é uma posição adequada para quando há pressa, porque é uma posição rápida em que se atinge o orgasmo rapidamente. Portanto, lembrem-se, posição surfista de sofá. Não tem que ser surfistas para fazer esta posição, mas se tiverem capacidade técnica para surfar, certeza que vai correr melhor. Depois, uma variante da posição do doggy style, portanto, na qual o homem está por trás, só que a mulher está sentada na cama, na beira da cama, e o homem vai fazer penetração por trás, como já falamos, ou pode ser com as almofadas, ou a mulher segura com os seus próprios braços, dependendo então da capacidade técnica física que tenha. Esta é uma posição boa para estimular o ponto G, e esta posição chama-se o dragão em pé, exatamente porque o homem fica de pé. Esta é uma posição boa para o homem porque ele consegue ver a mulher por trás e isto é muito excitante, além de que, do ponto de vista subconsciente, há uma dominação do homem em relação à mulher e isto ativa as memórias antigas de quando ainda éramos todos australopitecos. A posição para andarem pela casa toda chama-se carrinho de mão em pé. Portanto, não sei se lembram de quando eram pequeninos fazer carrinho de mão, alguém vos segurava. Aqui também a mulher põe-se a fazer de carrinho de mão, só que está segura pelo instrumento que está ali encaixado, ok? Esta é uma posição muito atlética, mas ajuda a queimar muitas calorias, portanto, se aumentaram de peso durante a pandemia, façam o favor de treinar a posição carrinho de mão em pé. Depois, outra variante da posição doggy style é a posição doggy style, só que deitado. Aqui a mulher, em vez de estar posta com as mãos a segurar-se ou com almofadas por baixo das mamas para ter aquela altura ou ângulo de 90 graus, aqui a mulher está deitada, só que a penetração é por trás, mas aqui há que usar uma almofada por debaixo da barriga, de forma a aumentar ligeiramente o ângulo da zona pélvica, e esta é uma posição que é preciso respirar fundo para aguentar mais tempo nesta posição. Portanto, se quiserem fazer esta posição, doggy style deitado, têm que ir respirando várias vezes fundo para relaxar toda a parede abdominal. E depois a posição doggy style clássica, que é ou a posição chamada ao melhor amigo do homem, é portanto a posição clássica, ok? Cuidado, porque algumas mulheres consideram esta posição dolorosa, então é preciso cuidado, a mulher tem que estar muito excitada, lubrificada, porque as investidas
podem ser um bocadinho com mais força e podem magoar. Então, quanto mais excitada e lubrificada está a mulher, melhor e mais prazerosa vai ser esta posição. Depois temos a posição, para acabar, da bola suíça ou a bola de yoga ou a bola do pilates. Para quem gosta de fazer yoga e pilates, faça favor de pegar na bolinha e usá-la durante o sexo. Podem inventar como é que querem estar na bola, um por trás, um pela frente, deitados em cima da bola. É a posição da magia na bola suíça e, portanto, usem a bola de pilates para praticar algumas posições que vão ser muito interessantes. Depois, para terminar, que já estou quase há 1 hora e não terminei tudo, mas pronto, é a posição de quê? De quê? Vamos falar numa posição interessante. Vamos falar numa posição interessante, vamos cá ver, pode ser esta. A posição que é a posição cowgirl. E esta posição de cowgirl, o homem está deitado e a mulher está por cima, mas está não deitada em cima do companheiro, mas sim sentada em cima do companheiro. Há várias variações desta posição. A mulher pode estar a olhar para o homem, ou seja, estar de frente para o homem sentada em cima do companheiro. Esta posição permite uma penetração profunda e facilita o orgasmo da mulher, principalmente porque permite que haja uma estimulação manual do clitóris, portanto faz com que a mulher tenha o controle da investida da penetração, mas também permite a quem tem capacidade física para o fazer, de que a penetração que a mulher faça, porque tem esse controle porque está por cima, seja rítmica. Pode ser mais lenta, mais rápida, mas se querem, técnica de 1 milhão para terminarmos. É a posição das 10 penetrações. Portanto, a mulher vai se colocar como se estivesse a fazer um agachamento. Meninas, se fazem exercício físico, é para alguma coisa, tem que valer, essas coxinhas têm que estar aí, esses músculos têm que estar aí fortes, então faz um agachamento, ou literalmente a fazer um agachamento, ou com as mãos na parede, por exemplo, ou numa cadeira, na qual a penetração é lenta, começa pela glande e vai para o corpo do pênis, lentamente, voltam a sair, sem sair mesmo completamente, voltam a fazer a penetração 10 vezes assim, lentamente, respirando, gozando o momento, desfrutando, de forma a que isto vai fazer uma estimulação da glande muito profunda, muito interessante para o homem. Portanto, esta é uma posição na qual os meninos vão gostar muito. E depois, a partir daqui, no mínimo são 10 destas investidas, a partir daqui podem fazer como quiserem. Também existe a variante desta posição de cowgirl, que é a cowgirl invertida, na qual o homem está deitado e a mulher se encaixa, só que ao contrário. Portanto, aquilo que o homem vê são as costas da mulher, a mulher pode se deitar mais ou menos, ou na direção dos pés do homem, ou na direção mais da cabeça, e isto vai fazendo com que varie a profundidade da penetração e também os próprios pontos da penetração. E nesse sentido faz com que seja diferente, esse estímulo diferente é o que depois vai fazer com que o orgasmo seja mais forte. Pronto, tinha aqui mais uma série de coisas para vos contar, mas já estou a falar há 1 hora, já estou um bocadinho rouca porque ontem foi São João confinados em casa, mas foi São João e portanto eu dancei um bocadito e cantei, porque eu, se não fosse médica, sem dúvida que seria cantora, e portanto muito obrigada por terem estado aí a ouvir o Simplificando o Kama Sutra. Não falei tudo o que gostaria, mas agora é assim, estou muito criteriosa. Quero saber se têm alguma dúvida. Os que entraram agora têm que ir puxar para trás, de certeza que isto dá para puxar para trás. Vamos terminar aqui. Até à próxima.